Olá, meninos do sexto ano, tudo bom? Vamos aqui para mais uma aula, né? Nós estamos aí na semana 34, tá? E nós vamos continuar falando das questões ambientais, né? Das reuniões, né? Dos acordos que as pessoas, que os governantes, todo mundo fizeram, tá? Nesse ambiente global conectado. Nós já vimos um pedaço dessa matéria, nós chegamos até a página 30, tá? Então nós vamos continuar na página 31. Eu só quero recordar com vocês alguns dados, né? Porque é uma matéria que não é, quer dizer assim, é uma coisa que não é muito fácil, né, da gente ficar guardando, mas é só para vocês saberem, né, das reuniões que houveram para tratar da questão ambiental, né? Então, essa preocupação com a questão ambientais no contexto mundial, né, os líderes de diversos países se reúnem para debater temas relacionados ao ambiente global. O que vai ser feito, né, para amenizar a questão da destruição do meio ambiente. Então, algumas reuniões, né, algumas foram feitas com esses líderes. Nós vimos a Conferência de Estocolmo, né, que ali na conferência passaram a definir medidas, né, para minimizar os danos ambientais, e ali eles estabeleceram políticas públicas. O que são políticas públicas? Políticas que o país, né, tem que seguir para a questão da preservação ambiental. Depois nós vimos, então, a Convenção de Viena, né, que também se reuniram para debater questões ambientais relacionadas ao uso de substâncias que poderiam causar danos à camada de ozônio. Lembram disso? E um dos principais causadores, né, são os sprays aerosóis, né, que a gente vê aí, né, nos remédios, nos desodorantes, matar pernilongo e várias outras coisas. Nas geladeiras também nós temos esse gás, tá? Que no momento eu esqueci o nome, mas é CFCS, que é o gás clorofluorcarbonos e hidroclorofluorcarbonos, que é o HCFCS. Então, todos ar-condicionado, tudo aí tem esses gases, né? Depois, nós vimos que a Conferência de Kigali tinha o mesmo objetivo, tá? Da questão de combater esses gases, o que seriam feitos desses gases que saem dos sprays, da geladeira, que atingia a camada de ozônio, né? Bom, então agora na página 31, nós temos aí a Rio 92, né? Que nessa Rio 92, como o próprio nome diz, foi no Rio de Janeiro, e ela ficou conhecida também como Eco 92 ou Rio 92, é a mesma coisa. E ali, o termo do desenvolvimento sustentável, esse que nós já estamos falando, já faz há muito tempo, né, gente? Você tem que desenvolver, mas com estrutura sustentavelmente. Esse termo ali, ele foi bastante debatido, né? O que nós temos que fazer para o futuro, né, em relação ao desenvolvimento sustentável. E ali foi, então, surgiu a Agenda 21, que é foi um compromisso de 179 países que estavam ali participando, tá? Criar estratégias, né,
para criar medidas para o desenvolvimento sustentável, certo? A Eco 92, né, o Rio 92, ele trouxe bastante avanços, tá? Sobre o desenvolvimento sustentável. Depois nós vimos, né, gente, a questão da Conferência das Partes, que está aí na página 32, que é os COPs, né, que teve vários, e ali eles estavam debatendo, né, a questão da interferência humana nessas questões climáticas, tá? Essa influência humana, né, nas alterações climáticas, pessoal, isso hoje, acreditem se quiser, não é uma unanimidade, tá? Tem um segmento de estudiosos que acham que a participação do ser humano nisso não é tão, como é que fala? Não é importante, não é tão presencial assim. Nessas conferências, né, que houve várias, houve muito desenvolvimento, avanços nessas questões, mas também teve muito retrocesso, tá? Quer dizer, aqui na página 32, a gente vê o degelo do Ártico, né? Isso aí é uma coisa evidente, tá? Mas essa comunidade científica que não fala, não é unânime em relação às atividades humanas, tá? Há a interferência, mas não é uma coisa primordial a ser discutidas. Bom, a COP15, né, que é essa conferência em partes, ela teve um grande fracasso. Ela aconteceu em Copenhague, tá? E entre as reuniões dessas COPs, tá? Teve uma que é onde foi assinado o Tratado de Quioto. Isso foi em 1997, tá? O Tratado de Quioto, gente, é um dos que a gente muito ouve falar, tem uma importância muito grande, né? Ele é um dos mais importantes acordos ambientais, tá? E o Protocolo de Quioto, ele indicava metas, né, para a redução dos gases responsáveis pelo efeito estufa, ampliado, tá? Então, quer dizer, ali também teve um grande problema. Assim, um grande problema, apesar. Os países mais desenvolvidos são aqueles, né, que poluem mais. Isso é uma coisa óbvia pela questão da própria ter mais indústrias, né? Como se diz, ali ser mais desenvolvido. Então, existem dois países, né, na época do Protocolo de Quioto, assim, quando ele foi feito, a China e os Estados Unidos, que eles não concordaram e não assinaram. Por quê? Porque ali haveria medidas que eles teriam que tomar, que não é que atrasasse o desenvolvimento, mas o desenvolvimento desses países muito desenvolvidos e que são os maiores emissores, eles iam ficar iam ficar mais devagar. A China, depois de algum tempo, ela assinou, tá? Os Estados Unidos, pessoal, não acho que não assinou, não tem essa assinatura até hoje, né? Então, aqui no positivo de vocês tem até uma frase que fala assim: os Estados Unidos, maiores emissores mundiais na época, não confirmaram o acordo, alegando que isso prejudicaria a sua economia, né? Quer dizer, isso é uma coisa já esperada. Ali naquele protocolo também surgiu o crédito de carbono. O que é o crédito de carbono?
são certificados, né, emitidos para uma pessoa ou uma empresa que reduziu a sua emissão de gases do efeito estufa. Então, a pessoa tem aquele certificado. 1 tonelada de dióxido de carbono corresponde a um crédito de carbono, tá? E esse crédito de carbono, ele pode ser negociado no mercado internacional, né? Depois nós temos a COP21 em Paris, tá? Que já foi em 2015, aonde os países mais desenvolvidos se comprometeram a aplicar recursos que somados chegavam a 100 bilhões de dólares em estratégias para reduzir o aquecimento global, tá? E auxiliar os menos desenvolvidos, os países menos desenvolvidos, nas metas definidas ali na COP. E ali também, na COP de Paris, foi também discutido questões sociais, tiveram muito questões de enfoques humanitários, como acabar com a pobreza, né? Erradicar a fome do mundo, melhorar a qualidade de vida das populações mais carentes, garantir meios para atingir o bem-estar e uma vida saudável. A gente lendo assim, a gente acha que todas essas questões não tem nada a ver com a questão ambiental. Sim, a questão social, né, está muito relacionada com a questão ambiental, certo? As pessoas que têm melhores condições, bom, isso para pensar na prática, né? Condições de conhecimento, de tudo, ela espera-se que ela polua menos, não é assim? Depois teve a COP22 em Marrakech, que ali foi para reafirmar os compromissos dessa COP, dessa COP que houve a COP21, tá? Depois, pessoal, nós tivemos outra aqui no Brasil, que foi a Rio+20. Ela aconteceu em 2012, na cidade do Rio de Janeiro, 20 anos, né, após a Eco 92, tá? Já tinha se passado muito tempo, né? E muitas analistas, né? Porque isso tudo tem análise, o que foi feito durante todo esse tempo, se decepcionaram com essa conferência, que houve poucas propostas, né, voltadas para o desenvolvimento sustentável. Na verdade, não há, né, como garantir uma efetiva proteção ao ambiente sem que também combata os problemas sociais, né? A preservação ambiental não é um objetivo separado da pobreza e da justiça social. Eu costumo dar um exemplo que esses exemplos acho que já veio até no positivo. Se uma pessoa, lá na Amazônia, né, um cara chega com dinheiro, tudo, e pede lá para um sertanejo ele cortar uma árvore, né? A pessoa lá que está trabalhando, o sertanejo, ele não tem outro ganho, tá? Ele está sem emprego, ele tem uma família para sustentar. Então, ele não vai cortar a árvore? Lógico que ele vai cortar a árvore, tá? Ele vai garantir o seu. Então, é uma questão social. Se aquela pessoa tivesse um emprego, se aquela pessoa tivesse mais condições de conhecimento, tivesse estudado mais, ele teria um emprego, então ele não precisaria, né, fazer isso. Então, isso é uma questão ligada. E tem várias outras questões sociais, né, ligadas aí à questão do meio ambiente, a poluição, né, a questão do lixo e tudo mais, tá? Bom, nós vamos então
parando por aqui, né? A próxima aula nossa é ambiente e sustentabilidade, tá? Então a gente já viu todas essas reuniões. Ô, gente, vocês notaram que tem reunião demais, né? O povo reúne, discute, e parece que as coisas estão só aumentando. Tô achando que o povo tá discutindo é demais, pessoal. Né? Tem muita reunião, para pouca prática, vocês não acham, não? Tô achando, tá? Pensem aí. Beijo para vocês.